Bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto deste domingo, dia 14 de julho, Mateus 21, 40 e 41. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe eles: fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Jesus acaba de contar a parábola dos lavradores maus. E ele vai comparar, porque as parábolas de Jesus são histórias que ele mostra para comparar o reino dos céus. Essa parábola, ele tem o Senhor, o patrão, ele tem a vinha, mas ele arrenda a vinha a alguns trabalhadores, para que ele pudesse, então, a seu tempo, recolher os frutos. E quando chegou o tempo dos frutos, ele mandou os seus servos, e os seus servos foram ultrajados. Mandou mais servos, mesma coisa. Finalmente ele manda o seu filho. E então aqueles lavradores dizem: vamos matá-lo, porque ele é o dono da herança. E ele morrendo, a herança ficava para nós. Depois de contar a história, Jesus pergunta sobre esses lavradores, o que deveriam ser feito com eles. Então, eles respondem, os ouvintes de Jesus, eles respondem que eles seriam castigados. E aí, lá no final, Jesus vai dizer que vai deixar claro que Deus é o dono da vinha. Os profetas são os servos enviados para recolher os frutos. Os trabalhadores, todos nós, os pecadores. E o Filho, o próprio Jesus. Deus separa um povo, o povo se desvia, Deus envia os profetas são maltratados, e finalmente Deus envia Jesus. E Jesus é morto. Exatamente o que diz a parábola. Mas no final, Jesus vai dizer que os principais, ou melhor, o texto vai dizer que os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era deles que Jesus estava falando. Quem eram os principais sacerdotes? Eram os representantes da religião. Quem eram? Os fariseus eram pessoas rigorosamente religiosas. E eles agiram como os lavradores maus. Eles, na pessoa dos seus antecedentes, maltrataram os profetas. E agora, eles buscam matar a Jesus, que era o Filho. Como está
a nossa vida religiosa. Será que se Jesus contasse para nós essa parábola, se ele estivesse no nosso meio hoje e contasse essa parábola, nós estaríamos incluídos nela? E eu creio que a resposta é sim. Mas Jesus morreu, mas morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Então, nós que somos os responsáveis diretos pela morte de Jesus, nós temos a oportunidade de nos recuperarmos e sermos perdoados desse erro quando reconhecemos Jesus e voltamos para Ele. A parábola não foi contada para pessoas estranhas, mas a parábola foi contada para religiosos que foram os principais responsáveis pelo sofrimento de Jesus. Mas ainda há esperança para nós que estamos vivos e que possamos, então, entender que este Filho foi morto por nós, mas Ele ressuscitou e Ele quer nos ressuscitar juntamente com Ele. Que este domingo Ele possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém.